vamos conversar um pouco sobre como foram as histórias na sua vida. Aí, para a gente conhecer melhor, a senhora pode falar um pouco sobre o seu nome, o nome dos seus pais, a cidade onde a senhora nasceu, quantos irmãos vocês eram, o nome dos seus irmãos. Eu acho que é muito interessante a senhora colocar sobre o nome das suas outras duas irmãs, quem escolheu o nome de vocês. E quem é que era o contador de história que vocês tiveram na infância, na vida de vocês? Como que as histórias ficavam na vida de vocês? O meu nome é Caridade Marques de Castro, filha de Itagiba, Marques Lana e Efigênia Godoy Castro. Nascida em Marliéria, nasci em 1935, nasci na Rua de Santo Antônio. Aos 5 anos a gente passou para a Rua dos Morais. Aí é que eu começo a lembrar que teve histórias. A história que papai me contava a partir de 5 anos que eu lembro. Tinha histórias que a gente tinha medo e tinha histórias engraçadas. Nós gostávamos muito das histórias, dos animais, das onças, do sopeiro, a gente gostava e dormia muito tranquilo, muito rápido. As outras eu tinha medo da história da Barba Azul, do Barba Azul. Tinha muito medo, aflita, que a mulher ia ser morta e não chegava ninguém para acudir. Aí nós somos 8 irmãos. A primeira chamou Fé, Esperança, Caridade, Zé Marques, Caridade, Germana, Maria Auxiliadora, Maria Aparecida e Antônio Godoy. E o nome de vocês três, que é o nome que é diferente? Fé, Esperança e Caridade. Quem foi que deu esse nome para vocês? Foi meu pai, em homenagem ao padre Chiquinho. O padre Chiquinho era o padre da época, fez o casamento deles e falava que tinha vontade de ver esse nome nos filhos de alguém, principalmente que tinha feito os casamentos. Aí eles fizeram a surpresa para ele. Logo que casou, 9 meses depois dessa, nasceu Fé. Era uma menina, puseram o nome de Fé, foi uma surpresa para ele quando batizou com o nome de Fé. A segunda também veio rapidinho, Esperança, viu que o nome estava dando certo. O terceiro foi homem, teve que esperar mais um pouquinho, aí chegou a Caridade, que estava bem esperando que fosse Caridade a última. Fosse o homem, já dado zero. Mas aí nasceram, já tinha nascido, já as outras 4, que Germana ainda brinca, as outras nem faz diferença, só está diferença os nomes. Fé, Esperança e Caridade. Mas ela, o nome dela foi bem diferente que o nome da minha avó. E das outras foram homenagem a Maria, né? Então todas tiveram destaque. Antônio e José, então o papai deu destaque para todo mundo. E quem que foi o grande contador de história que a senhora teve na infância da senhora? Quais eram as pessoas que mais gostavam de contar história para vocês? Nós tivemos várias pessoas que contavam as histórias para a gente. Tinha algumas velhas, mas o que ficou mais na marca, né, das histórias era de papai e do meu tio Zeca. O tio Zeca era Zé Torres Miranda, que era casado com a minha tia, e também tinha a mesma história depois de papai, porque ficou viúvo cedo e nós fomos uma família todos unidos. Então a mesma história que papai nos contava também para os filhos dele, que ele contava para nós. Só que a história dele ele contava com muita graça. Papai contava com mais seriedade as histórias e percebia que era muito educativa a história dele. E o tio Zeca era avô de quem? Ele era avô de muitas pessoas, mas que eu vou lembrar agora, que gosta bem de história, uma homenagem até para ela, ele era avô de Sonária, pai de Marli, que é grande amiga nossa, e fomos criadas quase como irmãs. Então vocês eram uma família única, né? Os filhos do tio Zeca com os filhos do Itagiba. Era tudo junto, era na mesma Rua dos Morais, a gente morava uns 2 quarteirões de distância, e era junto. Se papai não estava em casa, tio Zeca aparecia toda tarde para verificar se está tudo correto, e quando era para dormir fora, a gente dormia na casa deles. Se ele saía também, alguém dormia lá em casa ou a gente ia dormir com ele. Eu, Duas famílias.
Eu agradeço as suas falas sobre as histórias e numa outra oportunidade entraremos mais em detalhes sobre as outras histórias. Você quer deixar algum recado sobre as histórias para nós? Que é só vejo hoje com alegria que as histórias estão bem valorizadas e estão voltando nas histórias mais antigas mesmo. Porque tem muita história que conta hoje que eu mesmo não tenho entendido. Teve muita evolução, muita coisa a gente nem entende das histórias. Mas hoje eu estou vendo as histórias repetidas do tempo que eu ouvi. Estou ficando muito feliz com isso.